Bom, e a gente agora vai com imagens ao vivo, com uma notícia que acaba de chegar sobre o Rodrigo Maia, que acaba de pedir demissão da Secretaria de Estado de São Paulo. Vamos agora ao vivo com a Beatriz Manfredini, que tem essa informação mais detalhada para a gente agora. Bom dia, bem-vinda, Bia. Bom dia para você, Cláudia, para todo mundo que nos acompanha aqui no Jornal da Manhã, segunda edição. Pois é, Rodrigo Maia estava como secretário de Projetos Estratégicos aqui do governo de São Paulo e acaba de pedir demissão. A gente vinha falando desde o início da manhã que alguns secretários do governo paulista pediram uma reunião com Rodrigo Garcia logo depois dele decretar esse apoio incondicional a Jair Bolsonaro e a Tarcísio de Freitas, né? Esse anúncio de Rodrigo Garcia não foi bem recebido por parte do governo paulista. Essa reunião, então, foi pedida e tinha esse risco de debandada de alguns secretários. Além de Rodrigo Maia, eu tenho informação de que estavam nessa reunião que aconteceu agora pela manhã Sérgio Saleitão, secretário de Cultura, também Laura Machado, do Desenvolvimento Social, e Zeina Latif, do Desenvolvimento Econômico. O que a gente sabe até agora é que Rodrigo Maia, portanto, pediu demissão. Inclusive, ele fez uma declaração nas redes sociais. Eu vou dizer o que ele fala aqui, olha, abre aspas, informo que na data de hoje deixo a Secretaria de Projetos e Ações Estratégicas do governo de São Paulo. Agradeço aos governadores João Dória e Rodrigo Garcia pela oportunidade. Resta saber se teremos mais demissões. Tinha esse risco de um número aí de pelo menos 4 demissões depois dessa reunião. O que a gente apurou é que essa notícia do apoio de Rodrigo Garcia a Bolsonaro e a Tarcísio foi recebido com surpresa, não só pelo secretariado, mas por alguns membros do diretório estadual do PSDB também. E falando especificamente de Rodrigo Maia, é interessante a gente lembrar que ontem ele foi visto no QG da campanha de Lula, aqui no Pacaembu, em São Paulo. Então, Rodrigo Maia já começa a se movimentar. Interessante a gente citar também, Cláudia, que ontem Alexandre Frota pediu a desfiliação do PSDB, logo depois também dessa notícia do apoio do Rodrigo Garcia, e ele já disse que pode se filiar aí a um novo partido, provavelmente o PSB. Alexandre Frota, que vem fazendo também campanha para Lula nas redes sociais. Então agora fica esse momento aí complicado, conturbado aqui no governo paulista, e a gente lembra que alguns tucanos, principalmente tucanos mais antigos, né, declararam já apoio a Lula em primeiro turno, como a Luísio Nunes, por exemplo, e agora no segundo turno nós já temos outros apoios de tucanos antigos, como por exemplo José Aníbal, José Serra e entre outros. Cláudia. Bom, obrigada aí, Beatriz Manfredini. A gente já volta contigo, então, com outras informações também. A gente volta agora a conversar com o presidente do PSDB em São Paulo, Fernando Alfredo. Fernando, voltamos aí contigo, né? A gente acabou de ver a notícia da nossa repórter Beatriz Manfredini anunciando aí a demissão do Rodrigo Maia, que estava nos projetos, secretário de Projetos Estratégicos do governo. Como você vê esse anúncio, esse pedido de demissão? Olha, eu não acompanhei os motivos que levaram o Rodrigo Maia a pedir demissão, né, mas acho que por conta desse cenário que está colocado. O Rodrigo, o governador, declara apoio para o Bolsonaro, e ele, né, enfim, deve ter algum diálogo, como bem dito por vocês, com a campanha do Lula, deve estar fazendo algum tipo de conversa, então não se sentiu confortável em continuar no governo do Estado. A nossa repórter falou que podem acontecer mais 4 demissões aí ainda hoje ou nos próximos dias. Qual a expectativa do PSDB em relação a isso? Eu acho assim, volto a falar, os secretários que se sentirem incomodados com a manifestação do governador Rodrigo Garcia tem o direito de pedir demissão ou continuar até o final do governo, né? Enfim, cada um toma a decisão que achar conveniente. Né, o Rodrigo Maia é filiado ao PSDB, deve ter a posição também individual dele, já que o partido não tem nenhum lado, né? Agora, todos eles têm, os que são filiados têm o direito de ter manifestação pessoal, enquanto o partido não se posicionar oficialmente nos seus estados e municípios. Há a expectativa também de que Felipe Salto pode pedir demissão nos próximos momentos. O que você pode falar sobre isso? Tem essa informação também? Eu não tenho essa informação, mas é o que eu disse, né? Os secretários que se sentirem desconfortáveis com a posição do governador Rodrigo Garcia têm a liberdade de pedir demissão do governo. O Felipe não é nem filiado ao PSDB, então eu não tenho
que me manifestar ou falar algo em relação a secretários que não são filiados ao partido, né? Bom, Felipe Salto, que era uma possibilidade aí para ser senador, né? Aliás, desculpa, o secretário, a gente acabou de falar, e o secretário teve outros senadores aí, a gente já falou do José Serra, o José Aníbal, muita gente importante, né? Cabeças brancas do partido aí, decepcionados, né? Com talvez essa decisão do partido apoiando agora o Tarcísio de Freitas. Então, gostaria da sua visão, mais uma vez, aí, a sua opinião sobre essa situação que acontece nesse momento dentro do PSDB. Olha, como eu disse, a posição pessoal do governador Rodrigo Garcia deve ter causado algumas chateações, mas é a posição pessoal do governador. O partido ainda não se posicionou. Então, todos aqueles que se sentiram de alguma forma chateados ou magoados têm que aguardar o partido se posicionar oficialmente, né? E as campanhas que estão postas aí no segundo turno, procurar o partido para conversar institucionalmente. O PT, os republicanos, né? Enfim, o PL tem que procurar o PSDB institucionalmente para dialogar. E eu acho o seguinte, o PSDB vai tomar um caminho com aqueles candidatos que assumirem os compromissos com a nossa pauta em relação ao governo de Estado, a continuidade dos projetos do governo, né, porque é um legado de 28 anos e não pode ser largado ao léu. E isso sim tem que ser muito discutido com todos do partido, todos, né, os mais antigos, os mais novos, né, a base principalmente precisa opinar nesse processo, porque é uma decisão que vai deixar muito claro para a sociedade os rumos que o PSDB vai tomar daqui para frente. Sim, em relação ao Felipe Salto, você já falou um pouquinho, gostaria que complementasse que ele era cotado aí também, acabou... Bom, você, Fernando, era cotado aí para ser senador, acabou não acontecendo essa decisão. Fale um pouquinho sobre isso para a gente. Como a minha pré-candidatura ao Senado era uma questão que nasceu das bases do partido, né, os diretórios zonais aqui da cidade de São Paulo, vários diretórios municipais do estado de São Paulo, pleitearam isso ao diretório estadual, mas na política a nossa vontade individual nem sempre é a que importa, é a vontade coletiva.